Começar com uma entrevista direto por Skype com a advogada Vera Marcotti, que é especialista em direito previdenciário. Doutora Vera está com a gente por Skype. O assunto é aposentadoria rural. Boa noite, doutora Vera. Obrigado por conversar com a gente hoje. Boa noite, o prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Doutora Vera, o assunto aí da questão dos benefícios para os trabalhadores rurais. São os mesmos benefícios que a pessoa que trabalha com carteira assinada na cidade tem? Quem tem na zona rural tem os mesmos direitos? Como que é, doutora? Tem o trabalhador rural, na verdade, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, né? A diferença é que o trabalhador urbano, né, o que ele recolhe para a Previdência Social, ele não precisa fazer a prova da sua profissão, né, do que ele exerce. E o trabalhador rural, sim. Então, nós temos aí todos os benefícios, aposentadoria por idade, né, por incapacidade, auxílio por incapacidade, auxílio acidente, o salário maternidade, pensão por morte. Mas tudo você tem que realmente fazer a prova, né? Comprovar a qualidade de segurado, diferentemente do trabalhador urbano, já que ele recolhe. Então, quer dizer, o recolhimento para a Previdência Social já comprova que ele é segurado. O rural não, temos aí umas regrinhas, precisamos de documentos, né? Mas ele também tem os mesmos benefícios. Doutora Vera, recentemente teve mudanças aí na lei da Previdência Social para o trabalhador rural. Mudou muita coisa? Então, na verdade, o trabalhador rural, ele não teve a mudança na emenda 103, né? Que foi a emenda constitucional. Logo, ele teve uma mudança no início de 2019, né, que teve algumas mudanças. O governo fez algumas alterações na lei, né, muito mais a respeito da prova. Foi mantida a redução de idade, né, que o trabalhador rural ele tem a redução de 5 anos de idade. Esse direito é um direito que está na Constituição e foi mantido. As mudanças mesmo, né, foram feitas mais em questão da prova mesmo, que eu acabei de falar, da comprovação da qualidade de segurado, que é o mais difícil para o homem da roça, né, para o trabalhador rural mesmo. Foi feito essas mudanças. Doutora Vera, a gente publicou um artigo da senhora essa semana aqui no terradomandu.com.br, gerou Sim. muita dúvida de algumas pessoas em relação a esse assunto da aposentadoria rural. Uma dessas dúvidas é a respeito quem fez inclusive foi a Alcimar Pontes, se o trabalhador rural tiver em algum momento de sua vida trabalhado com carteira assinada, se ele perde os direitos de trabalhador rural, essa questão do Alcimar Pontes. Não, na verdade, ele não perde o direito. Ele tem que voltar para a atividade rural, ter documentos, né, após esse registro, que ele retornou, que comprove que ele voltou para a atividade rural. Aí ele readquire a qualidade de segurado especial. Outra dúvida aqui da Francismara Ramos, que a mãe dela trabalhou a vida toda na roça, nunca teve a carteira registrada. É isso que a senhora estava dizendo, essa pessoa tem o direito de se aposentar, mesmo sem registro. Sim, ela tem o direito de se aposentar, porque, na verdade, o trabalhador rural, na nossa região aqui de Minas, é muito difícil você encontrar um trabalhador com registro em carteira. Isso não acontece, por exemplo, nas regiões sul do país, mas aqui acontece muito, você não consegue, as pessoas não têm o hábito de fazer o registro. Vai depender das provas. O fato de não ter um registro em carteira, um registro urbano, não quer dizer que esta pessoa é rural. Precisa fazer análise das provas documentais. Trabalha na roça desde criança, consegue aproveitar esse tempo para se aposentar?
Consegue. Eu acho que ela quis perguntar se ela pode, por exemplo, trabalhou na lavoura e depois foi para o urbano. Pode sim. É uma modalidade, né, até uma modalidade que nós usamos bastante, que é da aposentadoria híbrida. Nessa modalidade, você pode usar o seu tempo rural somando com o urbano. Só que a idade não é a idade do rural, é a idade do trabalhador urbano, mas pode sim. Tá. Outra dúvida também, do que a senhora já até comentou aí, que a Júlia Soriano falou, se a lavradora tem direito ao auxílio maternidade, doutora Vera? Tem. Na verdade, ela tem direito sim ao salário maternidade, 4 meses, né, com direito ao 13º proporcional, também fazendo prova que é segurada especial. As mesmas provas que a gente usa para a aposentadoria, nós também usamos para o salário maternidade. Não tem diferença, mas tem direito sim. Uma pergunta aqui, o José Donizete, que está acompanhando a gente aqui na transmissão agora no Facebook, ele está dizendo que tem 2 anos de carteira assinada e quer saber quando que será que ele aposenta. Ele tem 58 anos hoje. Vamos dizer que o José Donizete ele não disse se ele é urbano ou rural. Onde que ele se encaixaria aí, doutora Vera? Se ele for rural, se esses 2 anos forem rural, com 60 anos. Se não for rural e se ele readquirir a qualidade segurada, ou seja, voltar para o trabalho rural, ter provas documentais com 60 anos, ou ele vai nessa modalidade de aposentadoria híbrida, fazendo prova do trabalho rural, com esse tempo de urbano, aí com a idade do urbano, que seria 65 anos. Cada caso é um caso, então, para se discutir aí, tem que analisar cada situação de cada trabalhador, sim, né? Cada situação tem que analisar, porque o rural, ele depende de provas documentais. Só provas testemunhais hoje não são aceitas mais. Então, aí nós temos o ofício 46, que veio aí no início de 2019, alterado pelo 62, que é específico sobre provas. Tem que ter provas rurais, prova do efetivo serviço na lavoura mesmo. Entendi. É um assunto aí que rende muitos questionamentos, muitas pessoas com dúvidas, por isso que a gente trouxe a doutora Vera Marcotti aqui para conversar com a gente ao vivo. Tem um artigo dela no terradomandu.com.br, onde tem os contatos da doutora Vera, e mais pessoas perguntando outros assuntos aqui relacionados à aposentadoria. A senhora vai voltar mais vezes para falar, mas só para não passar batida a pergunta do Raimundo, doutora Vera, o Raimundo Eugênio, ele está perguntando a respeito de epilepsia, se quem tem pode se aposentar. Na verdade, tudo depende do laudo médico, certo? A Previdência hoje, ela, na verdade, quanto aos benefícios por incapacidade, ela tem sido bem criteriosa. Vai depender do grau de instrução, se ela não pode recolocar. Então, assim, tudo ver realmente a avaliação do perito judicial. Se ele tiver um laudo e comprovar que ele está incapacitado para o trabalho que ele tem a formação, sim, mas tudo depende de laudos médicos, exames, né? Precisa tudo de uma avaliação médica. Entendido. Doutora Vera, deixa aí já o contato da senhora de redes sociais para alguém que quiser tirar alguma dúvida também, mandar mensagem lá ou entrar em contato com a senhora, doutora Vera. Então, a minha página, né, do Instagram é Vera Marcotti, né, advogada. Eu tenho uma página Advocacia Vera Marcotti no Facebook, que é uma página da advocacia. Lá nós também respondemos perguntas. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode nos chamar, pode me chamar no direct aqui do Instagram, logo após aqui o jornal, eu vou responder todas, né, todas as questões, tá certo? E eu vou colocar aqui vou deixar um telefone aqui de WhatsApp também, tá? Que é o 11 97109-1793. Também pode chamar que nós vamos atender.
Combinado, doutora Vera, muito obrigado. E depois, quando tiver um tempinho, a senhora volta para conversar com a gente sobre outras dúvidas, Com outros certeza, assuntos. vamos conversar sim. Muito obrigada, eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. Um abraço, doutora Vera. Um bom final de tarde. Boa noite. Boa noite.